Fala concurseiro, fala concurseira, mais uma vez é muito bom te ter aqui, você que é o futuro cadete, certo? É bom te ter aqui com nós da equipe do Gabaritando, que estamos comprometidos diuturnamente com a sua aprovação, tá certo? Hoje eu tenho a felicidade de apresentar para você aqui, para mim, um dos principais produtos que o Gabaritando vai entregar e que vai facilitar a sua estratégia de estudo, que é o raio-x da prova, tá certo? Como é que vai ser, Alan, que a gente vai apresentar esse raio-x? A gente vai gravar, certo, em vídeos, raio-x de cada disciplina. Nesse dia em especial, eu vou apresentar para você o raio-x geral da prova do CFO. Por que isso é importante? Para que você entenda o quão é relevante dosar suas energias de acordo com o nível de exigência que a prova imprime e a distribuição de pontos que o edital coloca para você. Isso é essencial. Por quê? Porque você tem um grande inimigo. Não obstante, ainda hoje, aqui em meados de setembro, não estejamos com a publicação do edital, mas a publicação dele é iminente. Então você tem o tempo como um grande adversário. E é ideal que você, para driblar esse adversário, otimize o seu tempo. E a gente, visando isso, vai apresentar para você aqui como otimizar esse tempo, considerando o grau de relevância de cada uma das disciplinas para a sua prova, tá certo? Vou abrir aqui a apresentação para mostrar para vocês, ok? E vocês vão ter a oportunidade de dividir um pouquinho com a gente aqui como a gente montou e como a gente pensa verdadeiramente que você deve dedicar o seu tempo, o seu estudo para fins de otimização daquilo que é mais caro hoje em dia, que de fato é o tempo, tá certo? Tá aparecendo aí. Já apresento para você aqui o raio-x da prova do CFO. Observe. Pare para pensar comigo. Peguei o edital aqui de 2022 e distribuí, pessoal, as disciplinas com as questões previstas no último edital e com o seu respectivo peso. Observe que aqui a gente, portanto, tem anote isso, quatro grandes grupos, vamos chamar assim, né? Quatro grandes grupos de disciplinas que compõem o seu edital e que você tem que seccionar, você tem que visualizar de forma analítica a divisão do seu edital nesses quatro grandes subgrupos. O primeiro grupo, relevantíssimo, observe que inclusive está de vermelho, é o grupo composto pela disciplina ou matéria língua portuguesa, que no edital de 2022 trouxe 20 questões ao peso 25. Observe como é de fato pulsante, como o português é relevante para os seus estudos. Ciências humanas, da mesma forma, também está de vermelho para chamar a sua atenção. São 20 questões de igual forma, somando um total de 25 pontos. Não é peso 25 não, como eu falei em português. É somando 25 pontos. Os pesos são iguais, certo? Aqui nas nossas disciplinas, tá certo? Por outro lado, quando você vai observar as disciplinas jurídicas, ela compõe um outro grande grupo. Aqui eu coloquei todos esses grupos, todas as disciplinas jurídicas aqui de verde, para sinalizar para você que ele compõe por si só um grande grupo, certo? Que a gente pode chamar aqui de disciplinas jurídicas. O outro grupo que está de azul ali, e essa diferenciação do azul eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê, você vai chamar de disciplinas básicas. Anote assim, né? São as disciplinas básicas, que é composto de língua inglesa, matemática e informática. E o último grupo, e tão importante quanto, é a redação, tá certo? Então a gente pode classificar, volto a falar, em quatro grupos. Anote assim: primeiro grupo, língua portuguesa, 20 questões. Olha só como é relevante para a gente. Ciências humanas, segundo grande grupo, 20 questões também. Terceiro grande grupo, redação, tanto que está de amarelo, certo? Para você aí. Quarto grande grupo, as disciplinas jurídicas. E quinto, tenho falado quatro, né, pessoal? Mas são 5 grandes grupos. Tinha esquecido da redação, inclusive erro aí grave, porque nós não podemos esquecer da redação. 5 grandes grupos, certo? Composto também pela redação e as disciplinas que a gente chamou de básicas, né? Que é língua inglesa, matemática e informática.
Recapitulando, quero ser repetitivo para não ter chance de errar e para que você, durante a confecção da sua estratégia de estudo, você seja assertivo e visualize, dentro dessa perspectiva do raio-x da prova, raio-x geral da prova, esses 5 grandes grupos. Primeiro grupo de língua portuguesa, segundo grupo de ciências humanas, terceiro grupo de redação, quarto grupo de disciplinas jurídicas, compostas aqui de direito constitucional, direitos humanos, direito administrativo, penal, processual penal, penal militar e processual penal militar, e quinto grande grupo, língua inglesa, matemática e informática. Tá certo? Observe que aqui nesse gráfico de Pitts a gente consegue visualizar a relevância de cada um desses grupos, certo? Na composição final da sua nota. Chama atenção, observe, 50% da sua nota, pessoal, é redação. Eu já tive a oportunidade de falar aqui, você já viu, você que está estudando com a gente do Gabaritando, que está vendo os nossos vídeos, que redação me botou para dentro. Eu era o 138 no meu CFO lá em 2019, certo? Com a redação eu tirei 75, foi 80 pontos e pulei para 38, dei 100 posições. Então, redação, de fato, o gráfico mostra isso, né? Eu gosto de gráficos por causa disso. O gráfico, ele, de maneira gráfica, né? Sendo até repetitivo, mais redundante, mas ele esquematiza, ele se torna imagético com as informações que a gente tem compilado. E você consegue visualizar de maneira muito fácil aqui no gráfico como redação ela divide a sua prova. Mas não só, observe também as relevâncias de ciências humanas, certo? Com 13%, e português também, com as mesmo 12, 13% aqui, porque tem a mesma pontuação, tá certo? De igual forma que as outras disciplinas divididas, mas o que eu preciso que você entenda, e aqui é que eu trago para você aqui, ó, voltando aqui para essa lâmina, é a seguinte reflexão, a seguinte convite à reflexão, a seguinte proposição e a seguinte sinalização para a sua estratégia de estudo. Português e ciências humanas, pessoal, é indispensável que você estude. Indispensável. Você não pode abrir mão. Você tem que fazer agora uma imersão em português e ciências humanas, certo? Porque vai definir a sua aprovação ou a sua reprovação, tá certo? De igual forma, insira dentro da sua rotina de estudo redação. Faça redação, confeccione redações dentro do seu pacote aqui do Gabaritando, tem redação que a gente vai corrigir, a gente vai ter aula de redação com professores, mas coloque dentro da sua rotina a redação, porque de fato a redação vai te colocar para dentro ou para fora. De outra forma, de outro modo, também dedique atenção às disciplinas jurídicas, mas um pouco menos. A disciplina jurídica não é de muito assustar, porque hoje a oferta de conteúdo para elas é volumosa na internet, certo? Você acha muita coisa, videoaula, você acha muita coisa aí, muito material gratuito, certo? Mas de qualquer sorte, também dedique atenção a elas, as disciplinas jurídicas, porque o somatório delas dá uma quantidade significativa de questões, notadamente aqui constitucional e direitos humanos, você precisa saber, precisa estar ali conhecendo a miúde o conteúdo das duas. Língua inglesa e informática, observe que estão de azul um pouco mais claro, porque são disciplinas que a gente, pelo nível de cobrança do CFO, sabe que as disciplinas são um pouco mais fáceis. Então, dentro do balançar das suas horas de estudo, da sua atenção, da sua dedicação, você pode dedicar-se um pouco menos, digamos assim, né, de hierarquização dos seus estudos à língua inglesa e informática. E matemática, que está de azul um pouco mais pulsante ali, é para mostrar que, de fato, é relevante, mas também, dentro dessa ideia das disciplinas básicas, você pode relegar matemática uma atenção dividida com outras disciplinas mais importantes que ela. Mas você não se pode dar o luxo de perder de matemática, né, da disciplina matemática, questões que são fáceis, como porcentagem, regra de 3, matriz, RLM, que é raciocínio lógico matemático, então estude isso. Recapitulando aqui, volto a falar, eu não tenho problema nenhum em ser repetitivo, porque o meu compromisso aqui é com você aprender, com você de fato sair daqui entendendo como vai montar o seu cronograma de estudo com base nesse grau de importância que a gente está trazendo para vocês a disciplina. Importância zero, não vou botar em 0,1, 0, 0. Importância prioritária total. Português e ciências humanas. Na sequência, redação. Na sequência, as disciplinas jurídicas, certo? Vá anotando aí. Português e ciências humanas no mesmo passo. Na sequência, redação. Logo após as disciplinas jurídicas, todas elas. Depois, matemática, notadamente aqui esses assuntos de RLM, né, raciocínio lógico matemático, matriz, porcentagem, juros simples, juros compostos, que são assuntos mais simples, certo?
E por último, inglês e informática, que são disciplinas até por vezes intuitivas, com uma mera leitura, com a bagagem de conhecimento que você tem, pode facilitar a sua aprovação, tá certo? Pessoal, essa é a sequência do nosso raio-x da prova. Eu trouxe aqui agora o panorama geral da prova, certo? Para você. E logo mais trarei disciplina por disciplina, assunto por assunto, para que você, na hora de montar o seu estudo, chegue efetivamente preparado e tenha a certeza que nós do Gabaritano comemoraremos a sua aprovação logo mais, tá certo? Continuando os estudos aí, qualquer coisa estamos por cá. Um forte abraço.